Sejam todos bem-vindos ao Bola no Cofre, o seu podcast de educação financeira. Como eu disse no episódio anterior, hoje nós daremos sequência ao tema juros, né? Nós estamos com juros muito altos no Brasil e eu preciso ensinar vocês como que vocês podem se beneficiar disso, se proteger disso e também esperar momentos melhores onde a gente, de fato, vai conseguir ter uma condição de vida e de crescimento econômico melhor, né? Então, vamos lá, vamos ao nosso segundo episódio. No episódio anterior, eu falei um pouco a respeito do que é a taxa real, falei um pouco de como que acontece o movimento de diminuição de alta de juros, os encontros que acontecem pelo Copom a cada 45 dias, mas eu acabei não falando para vocês, que é um tema importante, o que de fato é essa taxa de juros, né? Que nada mais é do que o custo do dinheiro quando você vai pegar esse dinheiro emprestado. Por exemplo, você é uma pessoa que precisa fechar o mês, né? Nós falamos também a respeito de fluxo de caixa. E faltou dinheiro. E você falou, poxa, faltou dinheiro para pagar o cartão de crédito, que é um dos juros mais caros que se tem hoje na nossa economia. E ao invés de ficar devendo, parcelar a fatura, jogar para o próximo mês, eu vou pedir um dinheiro emprestado ao banco, que vai ter um juros, obviamente, menor, para que eu possa pagar essa fatura. Então, esses juros que o banco vai colocar para você nessa operação de crédito é o custo do dinheiro, tá? E no Brasil, tanto para efeito de investimento quanto para efeito de endividamento, os juros que é utilizado aqui são os juros compostos. Então, é importante ficar sempre atento. Nesse período onde nós estamos com juros, né, de 13,25, com projeção para chegar em 15%, uma inflação já de 4,90, com projeção para chegar em 5,51, é importante observar que o custo de viver hoje através de linhas de crédito está muito alto. E outra coisa, né? Quando a gente observa essa condição de um juros muito alto, de precisar utilizar financiamento de banco, esse não é o momento ideal. Se você tem outras alternativas, se você dispõe de outros meios, use-os, tá? Da mesma forma, para a pessoa que tem dinheiro para investir. Se você é o tipo de pessoa que sobra, né, no final do mês, sobra dinheiro, seu fluxo de caixa ele está super alinhado e você tem essa condição de se tornar um investidor, se beneficie desse momento, tá? Porque hoje no mercado de investimentos nós temos, por conta dessa abertura de curva de juros, que nós falaremos num outro momento, mas por conta desses juros maior, a gente consegue rentabilizar muito bem os investimentos dos clientes. Então, eu consigo hoje pagar uma taxa pré-fixada de 17%, 19%, ou uma aplicação pós-fixada, eu consigo, sem grandes esforços, uma aplicação para o fluxo de caixa, para aquela liquidez imediata, as nossas moedas de bronze, né? Rentabilizar ali 100% do CDI. Se eu te pagar hoje 100% do que é o CDI, eu já te entrego 13,15%. Então, eu já entrego para você uma boa rentabilidade no fechamento desse ciclo, porque eu vou te entregar exatamente aquilo que é os juros atualmente, tá? Muito mais que 1% ao mês. Então, vamos lá. Dito isso, ensinado o que é a taxa de juros, a gente já pode entrar na nossa pauta de hoje, que é justamente essa questão do custo do dinheiro. Como que a gente faz, né, para entender o que vale, o que não vale, o que é caro, como que eu avalio tudo isso? Eu trarei alguns exemplos aqui para vocês. Quem está buscando financiamento imobiliário já está sentindo isso na pele. O financiamento imobiliário hoje, ele está em torno de 13,75 o custo efetivo total dessa operação. E o que significa isso? Você vai pagar por muitos anos uma taxa de juros precificada agora em 2025. Isso para a gente, se você tiver como evitar, se você tiver como não pegar esse financiamento hoje, existem maneiras de financiar esse imóvel de forma mais barata, tá? Você pode utilizar o consórcio, você pode utilizar uma reestruturação desse financiamento, você pode organizar um financiamento direto com a construtora, porque como a gente está vivendo um período onde muitas pessoas não vão conseguir seguir com os financiamentos, muitos daqueles imóveis que foram adquiridos no início de 2024, no final de 2023, na planta,
que agora chegou o momento de financiar e o mercado de lá para cá mudou absurdamente, não vão conseguir. Então, é o momento de quem tem dinheiro, ou quem tem carta de consórcio, ou quem tem a possibilidade de adquirir essas cartas de consórcio já contemplada, de se beneficiar. Porque o consórcio ele não tem taxa de juros. O que você vai pagar é a taxa de administração, o fundo reserva e o seguro de vida. Então, você, ao invés de pagar 13%, 13,75% ao ano, você vai pagar 0,38%. Então, acaba sendo bem mais inteligente olhar para esse tipo de linha. O mesmo a gente pode dizer para as pessoas que contrataram um financiamento ali no período da pandemia. No período da pandemia, nós tivemos o menor juros já praticado no Brasil, desde o início do Plano Real, que foi em 1994. E por que isso? Porque nós estávamos vivendo um período onde não sabíamos como lidar com a pandemia, não sabíamos o que seria, né, das economias. Tivemos vários momentos onde as operações elas foram paradas, justamente por conta de uma situação que nós não tínhamos aprendido a lidar ainda, né? Então, naquele momento, as pessoas que financiaram imóveis pegaram taxa de 5%. Olha que diferença. Quem financiou imóvel ali é uma taxa de 5% para agora, 13,75%, é uma diferença absurda. Eu mesma tenho um cliente que em 2021 eu consegui auxiliá-lo a conseguir um financiamento imobiliário com uma taxa de 9%, onde naquele momento as pessoas já estavam indo para 11%. Então é importante a gente observar bem os movimentos de mercado para que a gente se beneficie disso. Endividamento. Endividamento é um tema muito sensível e que poucas pessoas gostam de falar. Mas hoje, 80% da população brasileira tem dívidas. E por que essas pessoas têm tantas dívidas? Porque elas foram construindo patrimônio, elas foram acumulando riqueza através de algo chamado linhas de crédito. E linha de crédito de cartão, empréstimo pessoal, LIS, entre outros, né? Tem alguns que eu não posso nem falar aqui porque não são lícitos. Mas o que acontece? Os juros acumulados nesse endividamento, nesse empacotamento, ele é tão alto que as pessoas elas acabam não conseguindo honrar aquelas parcelas. Porque o que acontece? Quando a gente olha o fluxo de caixa hoje de uma família tradicional brasileira, a gente vê os salários, e eles somam todos os limites bancários de todos os bancos, que normalmente não é um banco só, são 2, 3 bancos. Dependendo da família, eu já encontrei família com 6 bancos. E isso é complexo, porque em todos eles tinha limite, tinha cartão, tinha, enfim, uma série de linhas de crédito. E usavam essas linhas de crédito como renda, como salário. E o dinheiro do banco não é seu salário. O dinheiro do banco é o dinheiro mais caro para você acessar. Então, tente não pegá-lo. E se pegar, tenha ciência de que vai consumir uma parcela significativa da tua renda, significativa do seu planejamento mensal ali, e você tem que pagar. Não adianta esperar vencer, caducar, porque senão o que vai acontecer? Você vai ter seu telefone tocando o tempo todo, você não vai conseguir adquirir mais nada, e até que você consiga reorganizar a tua vida financeira, existe um desgaste emocional que eu vou te falar, não vale a pena, não vale a pena. Eu já passei por isso. Eu, antes de ser especialista de investimento, de cuidar de fortunas, eu já estive do outro lado. Eu venho de uma família muito simples, que não existia educação financeira, que não existia entendimento. Hoje ainda não existe. Eu que falo algumas coisas, oriento, mas santo de casa não faz milagre, né? Já dizia minha avó. E eu consegui mudar a conjuntura da minha vida, a minha condição financeira, consegui melhorar tudo isso, mas por conta de estudo, por conta de buscar, por conta de querer ser diferente. E hoje, graças a Deus, eu consigo ser diferente, mas porque eu tive muitos esforços. Então, assim, o esforço em pagar o que eu devia, em parcelar o que eu devia, em quitar as dívidas e não olhar para trás, e não olhar para trás. E os principais vilões, nesse caso, voltando ao fluxo da família, são os limites e os cartões de crédito. Porque eles estão todos tomados, eles estão todos estourados, e aí cai o salário, cobre o limite, aí você usa o limite para sobreviver aquele mês, e você está sempre correndo atrás do dinheiro. E o meu papel aqui, enquanto educadora financeira, enquanto banker, enquanto profissional desse mercado financeiro, é dizer para vocês chegar.
Chega de correr atrás do dinheiro. Chegou o momento de vocês despertarem e entenderem que não é problema nenhum você falar que não pode ou que você não tem. O problema é você se endividar para ter aquilo que você nem precisa. O erro é você querer ter benefício no curto prazo. Não, eu preciso de uma roupa nova porque eu vou num evento. Isso é tão pequeno. Isso é mais para o seu ego do que para as pessoas que estão ali à sua volta. Então, comecem a pensar diferente. Porque os seus filhos, eles são educados pelo exemplo. E não é pelo que você fala. Ah, filho, você levou R$ 10 para o lanche, então você tem que voltar com R$ 2. Não, ele vai ver você gastando absurdamente, alucinadamente, usando o cartão como se não houvesse amanhã. Ele vai fazer a mesma coisa. Mãe, passa o cartão. Pai, passa o cartão. Então, gente, nesse período de juros mais alto, de um país crescendo menos do que o que era esperado, corre esse risco de muitas pessoas, dependendo principalmente dos ramos que atuam, do ramo de atuação, por exemplo, trabalho com venda de imóvel, com venda de carro, são os ramos mais impactados em períodos de alta de juros. Então, vale a pena o disclaimer. Olhe para dentro, entenda o que dá para diminuir. Se tiver dívida, parcela. Vai atrás, tenta trocar um juros mais alto, né? Tenta financiar o que é o juros mais alto, até mesmo porque dessa forma você vai ir resolvendo toda essa questão para chegar no momento de zerar o fluxo de caixa e começar a ter recursos para poder investir. Outra coisa, quando a gente fala dos investidores, né? Nesse período de juros mais alto, a pessoa que tem dinheiro, liquidez, é rei. É rei por quê? Ele compra em condições melhores, porque ele pode negociar. Ele investe em condições muito melhores, porque ele tem o dinheiro para comprar aquela aplicação financeira. Seja um fundo de investimentos, um fundo de investimento com liquidez, seja um fundo de crédito privado, seja um fundo de FDIC, seja um CRA, um CRI, uma debênture, uma LCA, uma LCI, independente do que ele for comprar. Hoje, para que o mercado se torne atrativo, para conseguir rentabilizar o dinheiro do investidor, eu tenho que pagar no mínimo uma taxa acima de 15%. Porque se eu sei que ao final deste ano eu tenho uma taxa de 15% de mercado, eu preciso rentabilizar essa carteira acima disso. Então, já está ganhando dinheiro. Em 3 anos, faça a conta, em 3 anos, se você investir 100 mil hoje, você dobra em 3 anos esse dinheiro. Então, você investiu 100, em 3 anos você sai com 200. Isso é maravilhoso. Por quê? Você está utilizando do mecanismo da alta dos juros, da abertura de curva e principalmente de um fator chamado inflação implícita, que ninguém está vendo, para crescer o seu patrimônio. Então, para os investidores, nesse momento, apesar de morar no Brasil, ter um custo de vida mais alto, é um momento muito importante. Então, fale com o seu banker, fale com o seu assessor, fale com o seu gerente, fale comigo para a gente melhorar essa condição dos investimentos. Eu sei que existe ainda muita gente com dinheiro em poupança, com dinheiro em fundo ruim, em banco que não dá atenção. E eu tô aqui para entregar para vocês um trabalho totalmente diferenciado. Mas vale a pena avaliar, sim, vale a pena cuidar. E, principalmente, né, o dinheiro ele não leva desaforo. Então, nesse momento onde existem aplicações pagando 19%, isento de imposto de renda, obviamente que por um período maior, 17%, IPCA mais 7%, IPCA mais 8%, cara, é o momento de olhar a carteira, é o momento de reposicionar portfólio. Não dá para ficar parado. Senão, o que vai acontecer? Os juros vai subir, a sua carteira vai ficar aqui, ao invés de ter benefício, você vai ter o quê? Prejuízo. E agora a gente precisa falar de algo muito importante, né? Que é a perda do poder de compra. Quando a gente está num cenário desse, de Selic mais alta, inflação mais alta, o que acontece? As pessoas não consomem, porque o consumo ele se torna muito mais caro, né? Eu vou trazer um exemplo aqui do dólar. Chegou um período no Brasil, ano passado, que a gente estava vivenciando um dólar de 6,5. Né? O dólar subiu muito, então para comprar um dólar eu tinha que colocar R$ 6,50. Hoje, para comprar um dólar, eu tenho que pôr R$ 5,50. Então, olha como a nossa moeda ela se tornou depreciada, fraca no tempo. Quando a gente olha para o salário mínimo hoje de uma família tradicional brasileira, o que acontece? Esse salário ele não corrige a inflação. Você não teve um ganho real no teu salário de 9%.
Então, isso é muito prejudicial. Porque quando você perde o poder de compra, que é justamente um fator corrigido pela inflação, quando você investe em ativos que pagam a inflação mais uma taxa de juros, o que acontece? Você protege o seu dinheiro de depreciação no tempo e você cresce o seu patrimônio com essa taxa pré-fixada. Isso é inteligência no momento de alocação. E agora a gente está vivendo o efeito contrário. A inflação subiu muito, o cupom está subindo a taxa de juros para segurar essa inflação, e agora ninguém compra nada, porque a gente tem os dois lados muito caros, a inflação subindo e os juros no Brasil subindo. Então, até que a gente consiga voltar ali para patamares de 10%, que é projeção para 2026, mas eu duvido muito, ou até mesmo uma taxa de um dígito, né, que seria o ideal para o Brasil, uma taxa de 9%, que seria assim, um cenário já confortável para a gente, vai levar um pouco de tempo. Então, é importante que a gente saiba que esse ano a gente vai consumir menos, a gente vai ter menos aquisições, infelizmente, mas por conta de fatores de juros no Brasil. E outra coisa, gente, que é importante avaliar nessa condição toda que a gente está falando, né, do impacto dos juros altos nas famílias, é o seguinte: não é um problema só da sua família, é um problema do Brasil, tá? Então, obviamente que as pessoas mais ricas, elas estão aproveitando essa alta de juros para fazer aquele movimento do aquisição, investimento, ter uma renda passiva da carteira de investimento melhor, porque hoje a gente tem essa condição, né? Mas a maioria das pessoas, elas não têm essa condição. Então, é importante acordar. Não aceite mais do mesmo. Faça diferente. Olhe o fluxo de caixa. Tire aquelas compras que são um fator, assim, de um detrator dentro da tua casa, para tua família. Evite comprar simplesmente por comprar. Compre aquilo que de fato seja necessário, porque senão você vai empregar o seu dinheiro em algo que vai demorar muito para voltar para você, né? E outra coisa, estudem, busquem educação financeira, cresçam, aprendam, porque isso é algo que ninguém vai tirar de vocês, tá? E esse contexto de juros, ele é cíclico. Então, aconteceu em 2016, em 2019, em 2021, por conta da pandemia, a gente teve uma queda de juros muito alta. Aconteceu em 2023, está acontecendo agora. Isso sempre vai acontecer. Então, é só olhar para trás, puxar o histórico, puxar a história dos juros no Brasil, que a gente vai se deparar com isso inúmeras vezes. Então, não espere acontecer de novo. Se prepare para que quando vier a acontecer novamente, você já saiba como se posicionar, saiba o que fazer, tá? E eu agradeço a audiência de vocês em mais esse episódio. Agradeço o Estúdio Blick, ao Eric, ao Jonas Almeida, parece uma dupla, mas, enfim, é só coincidência mesmo. A Tauari Investimentos, nossos apoiadores. Agradeço a audiência de vocês. Sigam as nossas redes sociais, @Bola no Cofre, oficial, nosso YouTube, nosso Spotify, @Bola no Cofre, nosso Instagram. E deixem lá pra gente o que vocês querem ver nos próximos episódios, o que vocês esperam do Bola no Cofre. E cuidem do dinheiro de vocês, porque no final das contas ele nunca vai levar desafio.